Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NewsLab Webinars. Eu sou a Luciene e é uma honra recebê-lo aqui para mais um encontro dedicado à ciência, à saúde e à medicina diagnóstica. Roda a vinheta. NewsLab, transformando ciência e conhecimento em informação para todos. A nossa convidada de hoje é a doutora Daniele Silva de Mello. Ela é farmacêutica com habilitação em hematologia clínica e banco de sangue. Mestre em farmacologia, preceptora de curso de farmácia, professora do curso de cuidados farmacêuticos, título de melhor professora de análises clínicas, autora de Atlas de Hematologia, dominando a série Eritroide, voluntária na Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí. E ela está aqui conosco hoje. Ela também foi ganhadora do título de melhor professora de análises clínicas. Ela recebeu um prêmio da UFAC, o Scarpan Microscópio. Doutora Daniele, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu fico muito lisonjeada pelo convite da NewsLab. Então, vamos falar um pouquinho dessa experiência na minha caminhada profissional. O tema onde nós iremos abordar é a formação de excelência em análises clínicas, o papel do educador na construção de um laboratório mais qualificado. Então, qual o primeiro passo para a formação de excelência em análises clínicas? Então, o profissional que está com o desejo de atuar nas análises clínicas, ou profissional que tem o desejo aí de se capacitar em determinada área que está dentro das análises clínicas, ele precisa pensar em qual graduação que ele vai realizar, qual formação que ele vai ter. Então, surge aí várias dúvidas, né? Qual a graduação que eu vou me habilitar, qual a capacitação que eu vou realizar, para que isso vai determinar a minha caminhada. E no decorrer disso, ele realiza a sua formação. Ele pode estar realizando a sua formação como farmacêutico, como biomédico, como diversas áreas de profissionais que podem atuar nas análises clínicas. E daí vem a conquista do tão sonhado diploma. Ele conquista esse diploma. E aí surgem várias dúvidas depois. Para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou seguir? Qual a trajetória que eu vou seguir? E surge essas dúvidas no sentido de qual a área da farmácia, por exemplo, que eu vou estar seguindo na minha caminhada. Então, na minha caminhada, eu construí um caminho que fez sentido. Eu acordar e buscar alcançar aquilo que queima meu coração. Então, devemos construir uma jornada em pequenos passos, em passos leves, onde a cada passo que nós dermos, esses passos vão determinar o futuro na qual iremos alcançar. E daí vem várias capacitações que vamos precisar realizar. Vem a formação acadêmica, primeiramente, a especialização, qual especialização que eu vou realizar, qual mestrado que eu vou realizar, quais cursos de capacitação. Então, é um tempo onde você vai estar em constante evolução, em constante capacitação, para então realizar aquilo que queima no seu coração, aquilo que faz sentido na sua caminhada, na sua jornada. E durante a sua caminhada, durante a sua jornada, você precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço para estar em ambientes e lugares estratégicos.
onde esses lugares eles vão determinar um crescimento maior no que diz respeito à sua profissão, um crescimento profissional, e dali vai gerar novas conexões, onde você vai ter conexões que pode te levar a outros ambientes, gerando um novo aprendizado e um crescimento profissional. E você precisa estar pagando preço também no sentido de capacitações, congressos internacionais, fóruns, simpósios. Então, esses congressos, eles vão determinar o sentido da sua caminhada, porque ele vai trazer uma outra visão, uma visão ampla da sua missão, onde no congresso na qual eu estive participando, que foi o EMO 2023, ele me trouxe uma visão, uma clareza da minha missão na hematologia e na oncologia, no quesito de qual era o sentido que eu precisava seguir, qual era a trajetória que eu precisava seguir. E o trajeto de um formador de análises clínicas de excelência, ele precisa ser construído a partir de habilidades, onde você vai adquirindo essas habilidades à medida que você vai tendo experiências nas análises clínicas. Habilidades essas onde vai fazer total diferença na sua caminhada. E é a partir das capacitações, das especializações, onde você vai estar realizando que isso vai vai construir novas habilidades para o profissional atuante das análises clínicas. E educacionais, como que você vai atuar na educação quando você, formador de excelência em análises clínicas, estiver ali como educador? Como que você vai passar essas informações para os seus alunos? Como que você vai trazer uma clareza? Como que você vai passar aquela missão, aquele propósito, para que eles entendam a importância daquela área na sua profissão? E construir habilidades pedagógicas e éticas, habilidades que vai determinar o caminho na qual você vai estar seguindo. É preciso também esse profissional, esse formador de excelência, manter-se atualizado nas práticas laboratoriais, através de estudo de artigos científicos, através de capacitações, através de leituras de novas evidências científicas que têm surgido a partir de pesquisas de outros profissionais. Então, esse profissional ele precisa estar se atualizando constantemente para atuar como formador de excelência em análises clínicas. É também necessário, nessa caminhada, formar profissionais comprometidos com a saúde pública, onde você vai trazer, formador, uma visão do profissional dentro da saúde pública, qual o impacto que aquele profissional tem dentro da saúde pública, e para que esses novos alunos, novos profissionais que vão surgir no mercado, busquem realizar a sua missão com dedicação e com propósito. E daí vem uma pergunta. Dentro da área da hematologia, a gente faz os estudos das células sanguíneas. E quem não se deparou ainda com uma célula onde se perguntou quem já viu algo importante passar despercebido por falta de uma informação adequada? Então, quando você não tem a informação adequada, quando não temos capacitações, não temos especializações, quando não estamos em constante evolução de conhecimento para a nossa formação, coisas importantes, células importantes na análise morfológica, elas podem sim passar despercebidas. E isso pode
interferir completamente no diagnóstico de um paciente, que o diagnóstico ali, através da análise das lâminas, a sua análise vai determinar qual o caminho será do paciente, qual será a conduta na qual o médico vai precisar dar diante daquele exame realizado. Então, aqui no caso dessas análises morfológicas, como, por exemplo, na imagem anterior, vimos a presença de dacriócitos, onde podemos observar através dessa seta. Nessa primeira imagem, temos a presença desses dacriócitos. E olha quantas condições clínicas eles podem estar associados, se eles realmente forem identificados da forma correta. Eles podem estar associados à mielofibrose primária, a anemias hemolíticas, a talassemias, a esplenomegalia, a deficiências nutricionais, a anemias ferropênicas, a anemias megaloblásticas. Então, olha aí a importância do olhar analítico de uma lâmina hematológica. E a presença do esquizócitos na outra imagem. Essa seta está apontando a presença dessa estrutura de hemácia onde ela está deformada. Então, essa estrutura de hemácia, uma só dessa estrutura de hemácia, ela pode dizer muito a respeito do estado daquele paciente. Então, ela está relacionada a condições clínicas como anemias hemolíticas, microangiopáticas, uma coagulação intravascular disseminada, púrpuras trombocitopênicas trombóticas, síndromes hemolíticas urêmicas ou hemólise valvular. Então, essa presença de poiclócitos, que são essas hemácias com formatos diferentes, elas podem sim determinar o diagnóstico, a conduta na qual o médico vai realizar e o início de um tratamento para então ter a cura daquela doença ou então ter um melhor tratamento possível no decorrer dessa doença, né? Para que o paciente, ele é o principal da nossa missão. É por ele que estamos realizando ali aquela análise. Então, trago essa visão de que aquela amostra, ela existe uma vida que está ali em busca de uma cura. Então, a nossa análise, ela vai determinar muito a respeito do decorrer do tratamento do paciente. Então, temos aí uma automação que vem crescendo a cada dia na área das análises clínicas, onde essa automação ela trouxe muita agilidade, ela trouxe padronização e um menor tempo de respostas. Mas essa automação, ela tem suas vantagens. Claro, precisamos ter exames, resultados mais rápidos, mais ágeis, processos mais padronizados, mas existe um pequeno desafio, na verdade, um grande desafio em relação a isso, porque há uma dependência das máquinas no sentido de desestimular o olhar crítico sobre os resultados. Então, muitas das vezes, olhamos para os números e liberamos os números, mas existe algo a ser interpretado. Então, o profissional, o formador de excelência em análises clínicas, ele tem que trazer essa mudança de mentalidade. Então, um olhar mais analítico, um olhar crítico sobre os resultados, porque através daquele olhar clínico que você vai ter, e isso pode determinar o que está por trás daqueles números. Eu trouxe esse relato de caso de um artigo onde ele abordou a importância da análise morfológica para o diagnóstico de doenças hematológicas, onde nesse artigo houve um estudo
para descrever um caso clínico de identificação de hemoglobina C durante o exame periódico em amostra de uma servidora da Universidade Federal do Paraná. E o que eles observaram? Que durante a realização do hemograma e da leitura da extensão sanguínea em microscopia de luz, foi constatada a presença de codócitos. Codócitos são umas estruturas de hemácias anormais, que são chamados de poiquilócitos, em grande parte da lâmina. Inicialmente, suspeitou-se de codócitos artefatualizados, porém, foi realizada uma eletroforese de hemoglobina que confirmou a presença de banda da hemoglobina C, BC. Então, olha aí a importância da análise da lâmina, que através da análise da lâmina, nesse relato de caso, foi observado a presença desses codócitos. Então, se a análise da lâmina ela não tivesse sido realizada, possivelmente essa presença de codócitos ela não seria detectada. Então, o artigo ele mostrou que a microscopia, consequentemente, profissionais bem treinados e experientes ainda são fundamentais para garantir que casos como estes sejam esclarecidos. Temos aqui outro artigo onde ele abordou a aplicação real de analisadores da morfologia digital. Nesse artigo abordou as questões práticas e desafios em laboratórios clínicos. Esse artigo é um artigo bem recente, de 2025, e que ele trouxe esses analisadores de morfologia. Então, esses analisadores eles vão analisar toda a morfologia de forma digital. Mas há um questionamento, há uma limitação em relação a isso. Então, há uma necessidade, no próprio artigo detectou que há uma necessidade de estudos em larga escala sobre a classificação de leucócitos que abrangem diversas condições clínicas, incluindo células raras e células displásicas. Então, vem aí a importância ainda do profissional realizar aquela microscopia de maneira manual. Gera tempo, demanda muito tempo, mas o olhar clínico do profissional vai determinar muito a respeito do diagnóstico daquele paciente. Então, apesar desses avanços com novas tecnologias, novos analisadores de morfologia, ainda existe essa limitação. Então, é essa a importância do profissional, de como ele vai estar atuando, de como ele vai analisar aquela lâmina de forma criteriosa, de forma clínica, para determinar o possível diagnóstico daquele paciente. E essa avaliação morfológica, ela segue sendo um pilar fundamental em casos complexos, principalmente hematológicos e oncohematológicos. E há essa desvalorização da morfologia e da interpretação da lâmina, como foi abordado aqui nesse artigo, onde sabemos por que cometemos erros no diagnóstico morfológico, uma análise de abordagem e tomada de decisão em morfologia hematológica. Então, esse estudo destaca que a interpretação de lâminas sanguíneas, ela depende de uma combinação de habilidades, incluindo a identificação da morfologia celular precisa, o reconhecimento dos padrões morfológicos e o julgamento clínico, em quais condições aquela presença daquelas células, daquelas características morfológicas daquela célula, ela está associada. Então, a partir desse julgamento clínico, isso vai direcionar o médico ao diagnóstico e também exames complementares que vão realmente dar o fechamento do diagnóstico daquele paciente. Então, a falta de treinamentos práticos em morfologias pode levar a erros diagnósticos, especialmente em casos complexos. E temos aqui um exemplo de um hemograma. Então,
Nesse hemograma, podemos observar, a partir da morfologia dessas células, que temos alterações, como, por exemplo, nessa primeira tem um neutrófilo hipersegmentado. Então, esse neutrófilo está hipersegmentado. O neutrófilo normal, ele tem de 3 a 5 óvulos. Esse daí tem muito mais. Então, ele tem uma terminologia chamada de neutrófilo hipersegmentado. Nessa imagem também tem a presença de dacriócitos, de eliptócitos, que são poiquilócitos presentes naquela lâmina. Temos também a presença de hemácias macrocíticas. Então, como identificar se não tem o conhecimento do que é o normal? Então, sem a base morfológica, não se identifica o incomum. Então, é importante esse treinamento, essa base, essas habilidades adquiridas no decorrer da formação para determinar o possível diagnóstico do paciente. Então, a falta de conexão também entre o exame e o paciente por trás do tubo de ensaio, ainda existe muito na rotina laboratorial. Ainda existem estudantes e até profissionais que aprendem a ver o exame como um número, ou uma rotina técnica, sem associar o resultado ao quadro clínico do paciente. Isso favorece condutas mecânicas e desumanizadas, onde se olha o tubo, mas não se enxerga a pessoa. Então, integrar a interpretação clínica ao ensino laboratorial promove profissionais mais críticos, comprometidos e empáticos com a segurança do paciente. Então, o formador ele precisa trazer essa visão para os alunos, para os estudantes, para o público na qual ele está ali ensinando, ele está passando conhecimento, de olhar para aquela amostra. Ela é uma amostra, não deixa de ser uma amostra, mas ali é uma vida na qual ela está buscando a cura dela. E essa cura vai estar diretamente ligada ao que o profissional vai realizar ali no laboratório. Então, precisa mais de profissionais que conecte a importância daquele exame, de não ser apenas um exame, de não ser apenas uma amostra, mas é uma amostra de um paciente que tem individualidades, que tem necessidades específicas e que ele está buscando ali uma resolução do seu problema. Educação técnica sem foco em raciocínio clínico. Então, em cursos tradicionais, ainda predomina-se o ensino memorístico, o decorar de valores de referências. Valores de referências não vai determinar se aqueles resultados eles estão realmente dentro dos valores de referências ou não. Os tipos de células e fórmulas. Então, muitas das vezes, aquele valor ele pode estar fora do valor de referência, mas ele não quer dizer muita coisa. Ou ele pode estar dentro do valor de referência, e isso pode interferir no resultado, no possível diagnóstico para o paciente. Porém, isso de decorar valores de referência, isso não prepara o aluno para análise do contexto clínico, a associação de parâmetros e tomada de decisões. Então, segundo o artigo publicado por Monteiro, em 2023, no Jornal Brasileiro de Educação Médica, ele trouxe que a ausência de metodologias que estimulam o raciocínio clínico resulta em profissionais com baixa autonomia e dependência de protocolos prontos. Então, ensinar a pensar salva mais vidas do que ensinar a repetir. Então,
precisamos a cada dia trazer essa visão da busca de profissionais que analisam, que trabalham a mente para trazer construir um raciocínio clínico a respeito de uma hipótese diagnóstica para aquele paciente. E qual o papel do educador na construção de um laboratório mais qualificado? Então, trago um pouco da minha jornada na hematologia e na educação, onde eu tive o prazer de formar no Centro Universitário Santo Agostinho, e eu tive o desejo, na minha formação, antes de finalizar, que eu já atuaria na área da hematologia. Algo já fazia sentido a partir dos estágios dos estudos, sentido ali no estudo das células. Eu entendi que a importância das células hematológicas, dos leucócitos, da identificação, saber identificar, ia mudar totalmente o contexto do diagnóstico daquele paciente. Então, eu iniciei a minha pós em 2017, ingressei em 2019 no mestrado, onde eu fui me capacitando como formador de excelência, como educador, e em 2021 eu comecei a atuar na área das análises clínicas dentro do Centro Universitário Santo Agostinho, na qual eu me formei. E a partir daí fui construindo uma jornada dentro dessa área, onde eu comecei a me capacitar mais com cursos de profissionais referências na área, comecei a criar conteúdos no meu Instagram na área da hematologia, me capacitei em cursos dentro da docência também, e em 2025 eu concluí a minha pós em oncologia, na qual na minha jornada me trouxe uma clareza da missão na hematologia e na oncologia. Então, a missão está dentro da oncohematologia, e a importância do diagnóstico precoce, a importância da identificação das células, a importância daquela pessoa que está buscando um tratamento, onde o profissional que tem uma visão mais ampla da oncohematologia, ele pode sim fazer muita diferença na vida de milhares de pessoas. Então, essa pós, ela trouxe muito sentido na minha caminhada, e em 2025, eu também conquistei esse título de melhor professora de análises clínicas e lancei, na qual eu já vinha escrevendo em 2025, eu tive a oportunidade de lançar o Atlas de Hematologia, dominando a série eritroide. Então, o profissional ele vai construindo a sua jornada. Então, eu tenho construído a minha jornada na hematologia e na educação, passando conhecimento, transbordando conhecimento. Então, através do Atlas de Hematologia, é uma outra forma de acessar mais pessoas, na qual não está ali no meu ecossistema, mas através do Atlas, ele pode alcançar outras pessoas que precisam daquele conhecimento. E qual o papel do educador nessa construção de um laboratório mais qualificado? Então, trago a importância do educador como agente de excelência, um educador como modelo de pensamento analítico e crítico, um educador que torna aquele aluno como uma pessoa que constrói um raciocínio clínico, que não só diz o que é para ser feito, mas como realmente acontece aquilo, como realmente acontece aquele possível diagnóstico, o que está acontecendo fisiologicamente dentro daquele paciente para aquele diagnóstico. O
que está acontecendo com aquelas células, o que pode estar acontecendo com o organismo daquele paciente. Então, trago essa visão dentro da minha área de atuação para os meus alunos. Como educadora, eu construo um raciocínio clínico entre eles, para que eles possam trazer uma possível hipótese diagnóstica para aquele caso clínico na qual eles estão estudando. Então, a educação como ferramenta também de prevenção de erros laboratoriais. Então, a partir da minha orientação, a partir dos meus treinamentos, a partir da minha condução, isso pode diminuir a prevenção de erros laboratoriais, onde os erros laboratoriais, eles, muitas das vezes, não está associado uma pessoa que está desatenta, mas a uma pessoa que não foi bem orientada. Então, é preciso esse olhar na qual eu estarei ali supervisionando, orientando, capacitando, trazendo novas habilidades para adquirir no decorrer ali da sua formação como profissional. O educador que ensina com exemplos práticos, que acompanha, corrige com empatia e contextualiza com impacto clínico. Então, o educador, essa é a missão dele, estar ali do lado, acompanhando, trazendo exemplos práticos, trazendo a sua experiência profissional dentro ali do âmbito na qual você está compartilhando conhecimento. Isso vai trazer uma visão para os próximos profissionais, os profissionais do futuro, como eles precisam estar atuando, como eu preciso me comportar quando eu estiver com um paciente ali do meu lado. O que eu preciso analisar? Eu preciso analisar as células, eu preciso analisar em quais condições clínicas aquelas células podem estar associadas, eu preciso analisar quais os exames que possivelmente ele vai precisar fazer, eu preciso analisar quais as medicações que aquele paciente ele está realizando, porque tudo isso vai interferir, muitas das vezes, no resultado laboratorial. Então, é trazer essa visão do todo, do paciente, para dentro do laboratório. Então, a formação do profissional como educador na construção de um laboratório mais qualificado tem um tripé de formação de excelência muito importante, na qual esse tripé é o que vai conduzir a sua caminhada, a sua formação com propósito. Então, é esse tripé que conduz a minha caminhada. É a técnica, mais a humanização, mais a espiritualidade. A técnica e a base científica sólida. Então, a técnica, como é realizado cada exame, qual a importância do exame, qual o princípio do exame, a base científica, trazer evidências científicas daquele exame, como aquele exame ele pode estar associados a ele para um possível diagnóstico. Então, é o profissional que vai trazer esse tripé de excelência para o educador, o aluno, na qual ele está ali transbordando o seu conhecimento. É importante também trazer a empatia e a consciência do impacto clínico. Então, você trazer um olhar mais empático, um olhar de que aquela pessoa ela precisa de uma solução, ela precisa de uma resolução daquele problema, ela precisa de um profissional que está ali cuidando para que ele traga um resultado fidedigno para aquele paciente. Então, há um grande impacto clínico quando você se torna uma pessoa empática, de olhar não só
como já bem falado, para a amostra, mas olhar para a pessoa que está por trás daquela amostra. E propósito, espiritualidade e valorização da profissão. Então, é você servir as pessoas sem nem conhecer. É você estar servindo, é você estar ali cuidando para que ela possa resolver logo o seu problema. É você estar ali trazendo também palavras de motivação, palavras de ânimo, porque essas palavras elas vão determinar muito como a pessoa vai continuar no seu tratamento. Muitas das vezes, aquelas pessoas, elas não precisam nem da medicação naquele momento. Elas precisam apenas de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Então, o profissional, ele precisa dessa visão também, que às vezes a sua palavra, a forma como você fala, a sua comunicação vai determinar muito no tratamento daquele paciente. E a valorização da sua profissão. Então, o profissional que está ali atuando, ele vai tornar-se, trazer mais sentido na sua caminhada, ele vai se sentir mais valorizado na sua missão, na qual ele está realizando. Então, se você não encontra sentido no que faz, o conhecimento técnico não basta para sustentar a excelência. Então, precisamos formar profissionais que reconhecem o valor de uma célula e de uma vida. E como construir um laboratório mais qualificado? Então, um laboratório mais qualificado trouxe alguns pontos importantes. É a competência técnica e o raciocínio clínico, a postura ética e o comprometimento, a educação continuada no laboratório, a integração entre setores, as reuniões periódicas com estudo de casos clínicos, a capacidade de trabalhar em equipe, a inteligência emocional e a formação humanizada. Então, a competência técnica mais o raciocínio clínico, elas andam juntas. Então, o profissional que está cada dia mais capacitado, o profissional que traz ali constrói um raciocínio clínico a respeito da condução do tratamento daquele paciente, a respeito dos resultados obtidos naquele dia, naquela situação na qual o paciente está passando. Então, o estudo de Al-Sharif, em 2021, mostrou que quanto mais você capacita profissionais frequentemente, vai elevar a precisão diagnóstica em até 40%. Então, precisamos construir um laboratório com profissionais que estão mais capacitados através de treinamentos, através de minicursos, através de simpósios, proporcionando isso para os profissionais que estão ali dentro do laboratório e trazer essa visão também do raciocínio clínico, de construir um raciocínio clínico entre a equipe a respeito daquele paciente. Temos também a postura ética e o comprometimento. Então, profissionais que entendem que atrás de cada tubo há uma vida querendo ser curada. Então, esse profissional, ele vai se tornar cada dia mais responsável, mais pontual, e vai revisar aqueles resultados. Então, a partir daquele resultado, ele vai, nossa, é esse resultado mesmo? Então, deixa eu realmente fazer novamente, deixa eu revisar esse resultado, porque esse resultado é o que vai determinar a condução do tratamento daquele paciente. Então, a comunicação entre os profissionais, uma comunicação clara entre os médicos, também vai conduzir no melhor possível tratamento daquele paciente. Então, a educação continuada também no laboratório, através
de palestras, através de casos clínicos sendo aplicados dentro do laboratório, através de conversas, através de debates. Então, essa educação dentro do laboratório, ela vai determinar um laboratório mais qualificado. Então, vou estar capacitando aqueles profissionais para o mercado, para eles estarem atuando ali de forma excelente. Então, a partir do conhecimento transbordado, tudo isso pode mudar na condução na condução que aquele profissional ele vai ter dentro do laboratório. Então, a integração entre setores, a construção de uma visão global e clínica do paciente entre os vários setores, hematologia, bioquímica, microbiologia, a hematologia trazendo ali o estudo das células, a bioquímica trazendo ali os exames bioquímicos, as interferências, quais exames podem estar associados, quais exames podem estar interferindo fisiologicamente naquele paciente, então, e também através da microbiologia, o tratamento que aquele paciente, seja através de antibióticos, como está sendo o tratamento daquele paciente, está tendo uma melhora? Então, realizar essa integração, essa visão global e clínica do paciente. Através também de reuniões periódicas com estudo de caso, o estímulo à análise de lâminas e a criação de protocolos integrados. Então, através dessas reuniões mensais com apresentação de casos interessantes ou desafiadores, isso traz uma curiosidade para os profissionais, isso traz um interesse em se capacitar mais, isso traz um interesse em estar ali estudando sobre aquilo para trazer uma resolução diante daqueles casos desafiadores. Estimular a equipe a discutir não apenas o resultado, mas a correlação clínica laboratorial. É valorizar a morfologia manual, criar uma cultura de revisão entre os profissionais e dispor de um caderno ou mural com imagens discutidas entre a equipe. Então, a cada discussão de casos clínicos, a cada observação de uma célula diferente. Então, é importante você trazer ali para que outras pessoas que estão chegando no laboratório, que estão chegando ali, eles possam ter conhecimento do que já foi observado ali no laboratório. Isso forma profissionais mais capacitados, isso forma profissionais mais qualificados, quando eles estão andando em conjunto, quando eles estão compartilhando conhecimento ali para que todos possam saber daquelas informações. E é preciso também criar fluxos de investigação com gatilhos laboratoriais, ou seja, através de um exame, o que alterou nesse outro exame? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso interferir aqui para avaliar com um olhar mais clínico para esse resultado? E a capacidade de trabalhar em equipe. O trabalho em equipe requer respeito mútuo, requer troca de conhecimentos, requer um acolhimento das pessoas que estão ali dentro do laboratório e a cultura do aprendizado contínuo. Então, trabalhar em equipe é estar trocando informações, estar compartilhando experiências, estar ali em um conhecimento retido só para você, mas estar conduzindo, transbordando na vida de outros alunos que serão profissionais um dia. Então, construir um laboratório mais qualificado é trabalhar com uma equipe que está caminhando junto, em respeito mútuo e compartilhando daquele conhecimento, daquelas experiências na vida de outras pessoas que estão ali dentro do laboratório. E eu trago também essa visão da inteligência emocional e empatia. Então, muitas vezes, existem aqueles resultados que estão mais críticos, aqueles resultados que requer
uma certa urgência, principalmente em pacientes pediátricos, pacientes oncológicos, pacientes que exigem uma rapidez com responsabilidade emocional. Então, é preciso você ter uma inteligência emocional e saber como lidar com aquela demanda, principalmente com situações que está relacionada a uma suspeita de diagnósticos oncohematológicos, como leucemias, linfomas, mielomas. Então, é preciso ter uma condução, uma inteligência emocional em relação a passar essas informações, em relação a saber conduzir diante de uma urgência dentro do laboratório. E treinamentos em regulação emocional e gestão do estresse. Então, é preciso, cada dia, os supervisores, os coordenadores de laboratórios, trazer um entendimento de como você gerir melhor suas emoções dentro do laboratório. E a formação humanizada, que é muito importante para a construção de um laboratório mais qualificado. Então, a educação que integra técnica, propósitos e valores éticos cristãos. Então, essa formação humanizada, ela vai determinar muito os profissionais que iremos formar, os profissionais do futuro. Então, trazer atividades acadêmicas para que aqueles alunos eles possam entender realmente o valor da vida, o valor que tem para aquele paciente, de uma palavra de ânimo, um abraço, um toque, um olhar olho no olho. Isso vai fazer muita diferença na condução do tratamento daquele paciente, de como ele vai estar. Então, é preciso formar mais profissionais e tornar um laboratório mais qualificado, profissionais que se importam, profissionais que estão ali para fazer a diferença no dia daqueles pacientes. Então, equipamentos, eles são muito importantes. Mas um laboratório, ele só é excelente quando a equipe é treinada para ver o invisível, questionar o resultado e lembrar que o paciente, ele vem antes da rotina. Então, todo exame, ele tem um nome. Ele tem o nome de uma pessoa. E todo tubo tem uma história. Tem uma história que está por trás daquele tubo. E todo educador tem o poder de transformar o cuidado em cada resultado. E conhecimento transbordado, ele vai transformar cenários. E cenários transformados, podemos ver mais vidas sendo curadas. E aqui está as minhas redes sociais, onde vocês podem estar acessando para mais conteúdos como este e mantendo-se informados. Meu muito obrigada. Com certeza somos nós quem agradecemos, né? Quanta verdade nessas palavras, né? De nada adianta a excelência sem a humanização, sem a proatividade, sem principalmente na área da saúde ali, uma força emocional bem embasada, né? Então, é maravilhoso, foi maravilhosa essa aula, compartilhar esse conhecimento conosco. Realmente você descreveu aí um bom profissional, a formação de um bom profissional da área, né? Eu agradeço demais a sua participação. Pessoal, sigam ela na rede social. Se vocês ficaram com dúvidas ou quiserem entrar em contato, deixem na descrição do nosso vídeo e com certeza nós direcionaremos tudo a ela. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui na NewsLab. A minha missão é transbordar conhecimento, e é essa a verdade. Conhecimento transbordado, ele vai transformar cenários. Então, são profissionais que vão estar mais capacitados. E profissionais mais capacitados, eles têm chance de trazer soluções, resoluções
na vida daqueles pacientes e podemos ver vidas sendo curadas. Meu muito Maravilha. obrigada. Muito obrigada também. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.